Turma, vamos terminar agora o capítulo 8 e basicamente a gente vai ficar em cima da lei de Ampère. Vamos tratar as seções 8.3 até 8.6 então. Logo após a descoberta do Ørsted sobre a conexão entre corrente elétrica e campo magnético, o Ampère, físico francês, ele apresentou uma série de resultados e descobertas para a comunidade científica. As conclusões da aula passada são do Ampère. Foi ele quem descobriu que fios condutores se atraem se as correntes estão no mesmo sentido e se repelem se forem em sentidos opostos. E uma observação, essa animação eu consegui no canal Crash Course do YouTube, é um canal bem bom, eu recomendo bastante, beleza? Bom, além disso, quando o fio é atravessado por corrente, ele cria um campo magnético que circula o fio, né? O campo diminui quando a gente se afasta do fio. O Ampère dizia o seguinte: imagina uma linha fechada que circula o fio. A intensidade do campo aumenta ao longo dessa linha se a corrente elétrica também aumentar no fio. E isso é a essência da lei de Ampère. Como o Ampère era um excelente matemático, tinha necessidade dele dar um caráter matemático para essa ideia. Dessa forma, você generaliza a aplicação da fórmula, né, para fio de qualquer formato, qualquer corrente, qualquer linha fechada e por aí vai. Então o que a gente vai fazer agora é detalhar um pouco mais essa integral. Então a ideia é a seguinte: imagina que você tem um caminho fechado qualquer ao redor de uma distribuição de corrente. No caso aqui são dois fios conduzindo corrente no mesmo sentido. Esse caminho ou percurso eles delimitam uma determinada área e as correntes estão necessariamente furando essa área. A ideia é a gente quebrar o caminho fechado em infinitos pedaços de caminho ΔS e projetar o vetor campo magnético B na direção dos elementos ΔS, criando assim o vetor magnético paralelo ao caminho. Dessa forma a gente vai ter infinitas projeções de campo em cada ponto sobre o caminho que a gente definiu. Segundo Ampère, se a gente fizer a soma do produto entre campo paralelo e elementos de caminho para todo o caminho que a gente definiu, de alguma maneira a soma desse produto vai ser proporcional à corrente elétrica que está perfurando aquela área. Ou seja, a corrente elétrica interna ao meu caminho. A gente pode generalizar mais esse resultado, porque esse campo magnético B paralelo ao caminho pode ser escrito como B vezes cosseno θ, onde θ é o ângulo entre B e o elemento de caminho. Ou seja, isso aqui está com muita cara de um produto escalar entre o vetor B e o elemento de caminho ΔS em cada ponto. E no limite em que os elementos de caminho tendem a zero, a soma se torna uma integral. Esse símbolo na integral informa que ela tem que ser realizada sobre um caminho fechado. Além disso, a integral deve ser realizada no sentido das linhas de campo, dada pela regra da mão direita. Aponta o dedão ao longo da corrente resultante e os seus dedos vão te dar o sentido da integração. A constante de proporcionalidade μ0 é a conhecida permeabilidade magnética do vácuo. Certo? É aqui, na verdade, nessa fórmula que ela aparece pela primeira vez. Esse resultado dentro desse retângulo é o que a gente chama de lei de Ampère. É uma lei bastante elegante e simples. Ela funciona para qualquer caminho fechado ao redor de uma distribuição de corrente qualquer. Porém, para você aplicar essa fórmula, é necessário que o sistema tenha uma certa simetria. Caso contrário, o produto escalar ali vai ficar muito complicado. E por fim, essa fórmula é válida para correntes contínuas, beleza? Nada de corrente alternada aqui. Vamos aplicar agora a lei de Ampère para várias situações e eu vou começar aqui pelo fio reto e infinito, cujo resultado já é conhecido e foi derivado da lei de Biot-Savart. Mas a lei de Ampère vai tornar tudo muito mais fácil, você vai ver o porquê. A gente já sabe que as linhas de campo elas são circulares e concêntricas ao fio. Isso a gente já sabe a priori. Para determinar o campo a essa distância aí do fio, a gente vai propor uma linha amperiana sobre a linha de campo e a uma distância r do centro do fio. A linha já está dividida em elementos de caminho ds e a integral vai ser feita acompanhando a regra da mão direita, acompanhando as linhas de campo. Escolher o caminho na lei de Ampère é metade do problema. E essa linha escolhida aí vai simplificar a integral, porque os vetores campo magnético eles já estão sobre os elementos ds. Isso simplifica o produto escalar. O ângulo entre eles é zero, vai te dar um cosseno igual a 1. Então vamos escrever a lei de Ampère aqui em cima. Escrevendo agora o módulo do produto escalar. A gente sabe que esse valor de campo magnético é constante ao longo de toda essa linha. Então eu posso escrever ele fora da integral.
O campo aqui no fio ele só depende do R. Agora ficou fácil, porque a integral de ds, ou seja, a soma de todos os elementos ds, me retorna o comprimento do círculo, que é dado por 2π vezes o raio. A corrente interna à curva é justamente a corrente do fio. Então eu vou apagar esse interno aqui, porque a gente já sabe que a corrente interna é igual a I, definida aqui em cima. Para finalizar, a gente pode escrever o campo magnético devido ao fio como μ0I sobre 2πr, que é justamente a fórmula que a gente conseguiu fazendo aquela integral maluca lá de Biot-Savart. Muito mais simples usando a lei de Ampère e os argumentos de simetria. Basta você escolher um caminho que transforma o meu produto escalar numa coisa muito simples, conhecendo regiões onde o campo é constante também. Legal, né? Se você entendeu o processo, vamos aplicar em outros dois sistemas que são bastante úteis, começando pelo solenoide. O solenoide ele nada mais é do que um fio enrolado em forma de mola. É como se você agrupasse um monte de espiras, uma sobre a outra, e essa montagem me permite produzir um campo no interior dessas espiras razoavelmente uniforme. Na parte externa, o campo é um pouco mais fraco. O solenoide está cortado ao meio e a gente está vendo as espiras passando por trás da tela. A corrente está entrando na tela aqui e saindo da tela desse lado. A regra da mão direita vai me dar um campo nessa direção e sentido. O solenoide ele é usado para criar o nosso famoso eletroímã. Só enrolar um pedaço de fio em qualquer objeto de ferro, aí, por exemplo, porque o ferro ele ainda ajuda a amplificar o campo interno. E depois que você retirar esse prego de ferro daí, ele permanece magnetizado. É uma propriedade do ferro. O campo magnético do solenoide é semelhante a de um ímã em forma de barra. Você tem um polo norte e um polo sul bem definidos, né? É válido comentar também que se a gente olhar esse solenoide aqui de longe, ele vai se parecer com um fio conduzindo corrente de baixo para cima. E vai surgir ao redor dele um campo magnético semelhante ao campo do fio, linhas concêntricas ao eixo central. Só que esse campo magnético aqui não vai interferir no campo interno, que é o que a gente mais vai usar, né? Porque a gente precisa de um campo uniforme para fazer nossos cálculos. Beleza? Então vamos calcular o campo no interior do solenoide aplicando a lei de Ampère. E aqui está de novo o corte do solenoide, com a corrente entrando desse lado e saindo desse lado. Pela regra da mão direita, a gente identifica um campo magnético praticamente uniforme lá no interior dessa maneira. Eu vou traçar uma linha amperiana dessa maneira. Esse é o meu caminho fechado. Eu vou caminhar no sentido horário. Eu vou identificar aqui pontos A, B, C e D, porque quando eu for fazer a integral, eu vou quebrar esse caminho em 4 pedaços. Eu vou fazer uma integral para cada lado desse retângulo. Considerando então esse retângulo de comprimento L minúsculo, aqui está a nossa integral, certo? Quebrando ela em 4 pedaços é isso que a gente tem. E aqui dá para simplificar muita coisa, porque se você for fazer esse produto escalar no trecho AB, esse trecho a gente tem um campo magnético muito fraco e circular ao solenoide, formando um ângulo de 90 graus com os elementos de caminho. Essa integral aqui vai dar zero. No trecho BC, esse caminho aqui, a parte de fora está sob a ação de um campo magnético muito fraco e a parte de dentro forma um ângulo de 90 graus com o campo magnético. Calculando o meu produto escalar, eu vou ter cosseno de 90, então essa integral aqui vai dar zero também. O trecho CD é o trecho que me interessa, porque os elementos de caminho estão ao longo do campo, eu vou ter um ângulo de 0 graus, o campo é uniforme, ele sai da integral. Então no fundo aqui eu vou ter B vezes a integral de C até D de ds. E somando todos os elementos ds sobre o caminho CD, eu tenho justamente o comprimento L minúsculo. Legal? E a última integral, pelo mesmo argumento dessa primeira, a gente vai ter zero. Que simples, hein, bicho? Vamos escrever aqui embaixo esse resultado. Essa integral por esse caminho vai me dar B, que é o campo interno, vezes o comprimento L da minha linha amperiana. Agora, escrevendo o lado direito da lei de Ampère, a gente sabe que essa integral é igual a μ0 vezes a corrente interna. Você percebe que aparece apenas o comprimento lateral da minha superfície. Então eu poderia ter pego uma superfície muito grande que pegasse todo o solenoide, levando em conta todas as espiras, beleza? Vamos chamar isso aqui de comprimento L maiúsculo. A corrente interna a essa linha nada mais é do que a corrente total que passa pelo solenoide vezes o número de espiras desse solenoide. O meu L é o L maiúsculo. Passando então L dividindo, para terminar minha conta, é isso aqui que eu tenho, cara. Esse aqui é o campo magnético no interior de um solenoide. Levando em conta a corrente total, o número de espiras de um solenoide dividido pelo comprimento.
Ou seja, o campo ele aumenta quando eu aumento o número de espiras, ou a corrente elétrica. E o campo diminui se eu aumento o comprimento do solenoide.